Boa noite, irmãos. A paz de Jesus, amém? É sempre muito bom vir aqui, rever irmãos e conhecer outros, né? E eu estou com vocês desde ontem, tive o privilégio de estar aqui com os casais da igreja, parte deles, e foi muito bom, muito edificante, conhecer novos irmãos, conversar, comida gostosa pra caramba aqui, pessoal me tratando bem. Muito bom, irmãos. É uma benção mesmo. A igreja é muito legal, né? E conhecendo gente nova, torcedores do Figueirense, hoje pela manhã comentei. Eu não sabia que tinham dois aqui na igreja. Eu sou botafoguense, ele é figueirense, a gente conversou e temos muita identificação nos nossos times. É time que parece que vai, não vai, ganha do primeiro lugar, perde para o último, mas está sempre trazendo alegria, ou para a sua torcida quando ganha, ou para a torcida dos outros quando perde. Eu sou botafoguense, graças a Deus, um time evangélico, né? Afinal de contas, a gente manda Deus botar fogo no nosso coração, amém, querido? Isso é uma benção. Um time com base bíblica é diferente de torcer, né? Irmãos queridos, vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel. Eu estou acompanhado da minha esposa Andréia, né? E um casal de amigos, Luci, Eli e João Vitor também, um jovem, uma criança que diz que vai ser pastor, né? Fico alegre, amém, queridos? Que bênção, né? Você não tem que ficar alegre só quando seu filho fala que vai ser engenheiro ou médico. Vai ser pastor, professor de história, professor de química, física. Você também tem que se alegrar. Vai ser professor de educação física. Amém, queridos? Mais ou menos, amém, né? Você quer que ele seja médico, né? Garantir a sua aposentadoria. Mas, amados, Deus nos chama para áreas diferentes para servir. E isso é uma bênção, é uma bênção. Queridos irmãos, antes de ler parte do capítulo 28, nós vamos ler. Eu quero que você mantenha aberta a sua Bíblia, porque eu vou falar algo do capítulo 28, 29, 30 e 31. Então, pequenas porções, à medida que eu estiver falando. Então, mantenha a sua Bíblia aberta a partir de 1 Samuel, do capítulo 28. Primeiro livro de Samuel. 1 Samuel 28. Dá uma olhadinha aqui para mim antes. Eu quero, hoje, com vocês, estar pensando sobre um tema que, creio eu, quando você se aproxima dele de forma sábia, você pode facilitar, ajustar áreas da sua vida hoje e não comprometer erroneamente o seu futuro. Quando Deus nos fala alguma coisa, a gente deve, naquele momento, parar diante dele e pedir graça. Caso algo tenha que ser abandonado, Deus nos ajude. E caso algo tenha que ser buscado, Deus também nos ajude. Então, é com muito temor e tremor que a gente para diante da palavra de Deus e não deve ser diferente. Um dos maiores perigos da caminhada cristã é você se tornar cínico. O que seria uma pessoa cínica? É ele achar assim, já sei. Isso eu já conheço. Já sei, as pessoas estão emocionadas agora, tocadas, mas isso não vai levar a lugar nenhum. Tadinha daquela menina lá na frente, né, querendo ir para um país muçulmano. Tadinha. Daqui a pouco ela repensa a vida não é assim. Igreja, a gente fica empolgado, mas depois desanima. Eu acho que isso é o caminho do cinismo. Nós somos o caminho da fé não fingida que Paulo mandou Timóteo ter. Irmãos, Deus é o Deus que nos renova a cada dia. A sua misericórdia se renovou nessa manhã, por isso nós não fomos consumidos. Deus está conosco, nos desafiando. Deus é um Deus tremendo. Eu estava observando que parte dos refugiados que estão entrando na Europa, uma parte considerável de cristãos. E eu fiquei pensando, será que eles iriam para a Europa? Mas por que eles estão indo para a Europa? Porque eles estão sendo perseguidos. Isso é novidade para o povo de Deus? Não. Deus faz assim. Nós somos, na maioria das vezes, missionários por pura pressão. Acontece alguma coisa, você tem que ir. Mas por que você tem que ir? Você está escapando de alguma coisa. Muitas vezes a igreja caminhou não pelas motivações puras, ela caminhou por medo.
Mas os antigos imperadores, ou aqueles que estavam à frente de exércitos, já sabiam disso. Uma vez um destes, ele tinha que invadir uma ilha, e ele percebeu que a tropa dele era de medrosos. Às vezes o nosso exército, vê que sobra para a gente é um monte de medroso. Mas o líder sabe o que faz com um grupo de medrosos. Ele pensou o seguinte: eles não vão invadir. Na hora que eu falar, vamos embora, gente, chegou a hora, vamos para o mar. Qual a ideia dele? Explodir o navio. Afundar o navio. Ele botou lá as questões. Quando chegou perto da ilha, acionou. E eles foram para a ilha lutar por quê? Para não morrer no mar. Ou seja, foram por livre e espontânea. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. A Europa, eu desconfio, vai experimentar um grande avivamento. Afinal, eles fizeram tão bem para a gente no passado, né? Nós não podemos esquecer daqueles homens e mulheres que doaram a sua vida para que hoje tivéssemos uma igreja como essa. Se perderam, se afastaram, mas Deus sabe como trazer o seu povo. Deus sabe como chegar a uma geração. Refugiados, irmãos, que já falam o idioma das suas nações, vão para dentro da Europa, vão pregar para eles, e muitos depois voltam. Deus é soberano. Deus é soberano. O tema de hoje é duas histórias, dois finais e um Deus. Duas histórias, dois finais e um Deus. Capítulo 28, acompanha comigo a leitura que vou fazer. Mesmo assentados, mantenha sua Bíblia aberta, o seu celular. Não acesse o Facebook não, tá, querido? Por favor. Diz assim: naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aques disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aques: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aques respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Amado e querido irmão, olha aqui para mim. Dois homens, Davi e Saul. Primeiro a Samuel é escrito, o editor, o escritor, ele queria que nós olhássemos para a vida desses dois homens. Todos os registros acerca de Saul e de Davi é para mostrar como eles respondiam às pressões da vida, como eles se comportavam diante dos acontecimentos, como que eles respondiam a Deus, qual o grau da fidelidade que tinham, até onde eles tinham compromisso com a glória e com a vontade de Deus. Quando você lê 1 Samuel, os 31 capítulos querem nos mostrar quem é Davi e quem é Saul. E para a gente saber quem é uma pessoa, eu preciso observar a forma como ele se comporta. Porque a forma como você se comporta revela as suas crenças. Por isso, irmãos, que não fiquem impressionados com quem discursa bem acerca da verdade. Fiquem impressionados com o compromisso de vida de uma pessoa. Por isso que quanto mais velho eu fico mais encantado em ouvir homens experientes pregando. Não que eu não fique encantado em ver um jovem pregando. Eu imagino o que foi para Londres, do século XIX, quando aquele menino de 20 anos subiu no púlpito do tabernáculo de Londres, Charles Haddon Spurgeon, e começou a pregar numa igreja quase vazia.
E ele começou a pregar, e Deus começou a acrescentar, ao ponto de ele ter 6.000 pessoas ouvindo. Isso no século XIX. Impressionante. A partir dos 20 anos de idade, ok. Mas alguém já disse que nasce um por século. Então, preste atenção. O comportamento de Saul e Davi mostra o que se passava no coração deles. E quando eu olho para Saul, uma coisa que me impressiona é que aqui nós estamos a instantes do fim da sua existência. Saul está perto de morrer. E é muito interessante você observar que ele está perto de morrer, mas ele se comporta como no início de sua vida. Saul foi um homem que constantemente teve medo. Saul era um homem que constantemente se preocupava mais com o que as pessoas estavam pensando do que com o que Deus estava pensando. A vida de Saul foi marcada pela falta de coragem, pela covardia, pelo medo, pela maldade, pela precipitação. Não obstante ele conhecer Deus, ele não mudou. Você já pensou nisso? Tem gente aqui que está na igreja há muitos anos, muitos e muitos anos. Qual o efeito do conhecimento de Deus na sua história? Qual o impacto disso no seu jeito de se relacionar? Na relação com o dinheiro, com a dor, com a crise? Quando você tem alguma coisa, você fala como um homem que não conhece a Deus? O seu desespero é semelhante a um ímpio? A sua crise, o país entra numa crise, de repente você vê cristãos e não cristãos falando as mesmas bobagens, interpretando a história da mesma forma. Quando eu faço um comentário como esse dos refugiados, eu não estou querendo desprezar as políticas internacionais de inseri-los na Europa, de ter um cuidado, de analisar a questão migratória, não estou querendo desconsiderar isso, mas como cristão eu não posso ler a história do mesmo jeito, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a Bíblia, e ela me faz olhar com uma outra lente para a vida. As tragédias, a dor, as perdas, os acontecimentos, não posso eu interpretar do mesmo jeito que um cara que não conhece o Senhor Jesus. Então, preste atenção nisso. Saul não mudou. Isso deve te assustar e deve me assustar. Vir à igreja, ler a Bíblia, frequentar escola bíblica dominical, orar e não mudar. E Davi? Davi, irmãos, Davi mudou. Quando a gente lê a história de Davi, Davi é um homem que erra. Davi não é ele não está ao lado de Saul para mostrar um homem que erra e outro que não erra. Não é isso. Davi está ao lado de Saul para mostrar como que um homem que foi alvo da graça de Deus, do amor de Deus, que conhece o Senhor, vai lidar com os seus erros, vai lidar com a vida. E Davi, irmãos, ele comete erros, ele peca, ele faz o que não deve, ele se mete em enrascada. Aqui, por exemplo, se você observou, Davi está lutando no exército de quem? De Israel? Davi está no exército filisteu, você tem noção do que é isso? Davi está lutando no exército filisteu. Vocês lembram que Davi conheceu esse exército no vale de Elá, quando ele enfrenta aquele gigante 2,91 m ou 92, alto, né? Maior que Rodney, 1 metro. 2,92. O maior jogador que a NBA teve os últimos foi aquele chinês, né? 2,31. Mas um homem de 2,92 m. Preste atenção numa coisa. Davi entra para a história
lutando contra os filisteus. Anos passam, Davi agora está como guarda especial do exército filisteu. Davi se mete em enrascada. Ele lembra muito a gente, né? Conhece Deus, sabe quem é o Senhor, mas faz umas besteiras às vezes, né? Na vida. Faz besteira. Sabe uma porção de coisas do Senhor, mas se enrola financeiramente, se envolve com quem não deveria se envolver, se machuca pessoas, fala o que não deveria falar. Irmãos, nós erramos. Davi também errou. Mas você percebe claramente que há uma distinção. Davi não tem certos comportamentos que Saul tinha, principalmente de invocar outro Deus. Você não vê na história de Davi ele invocando outro Deus. Ele pode até fazer o que não deve fazer em relação ao seu Deus, mas Davi não invoca outro Deus. Davi perdeu a batalha às vezes para alguns ídolos que assediaram o seu coração. Mas ele nunca se tornou um idólatra inveterado como Saul. Davi mudou. Davi tinha medo? Tinha. Mas ele tinha medo como Abraão tinha. Abraão medroso, irmãos, pai da fé. Abraão foi passar no lugar com a mulher dele e falou, medo de morrer, falou, você é minha irmã, tá? Qualquer coisa, que maridão, né? Tem um marido desse, você não precisa de outra coisa. Chegou lá, Abraão falou assim, é sua esposa? Não, é minha irmã, pode levar. Levaram a mulher, e ela foi quieta. Podia ir gritando, também me solta. Não, foi quieta. E aí ela foi, caramba, o cara entregou a mulher dele. E sabe por quê que ela não teve relação com o faraó? Porque Deus interveio, deu um sonho a faraó, e ele devolveu a mulher. Há erros na nossa história que a gente só não faz pior porque Deus nos para. Aí, covarde, né? Mas esse homem não permaneceu covarde. Quando ele vai subir o Monte Moriá com o filho dele, ele sobe dizendo o seguinte para os servos que ele deixa lá embaixo: nós iremos e voltaremos. Sabe por que ele disse isso? Porque à medida que você vai andando com Deus, isso é a bênção de caminhar com Deus. O covarde pode se tornar corajoso. O covarde de hoje pode ser o corajoso de amanhã. Ele subiu na certeza de que Deus poderia, inclusive, ressuscitar o seu filho, caso ele morresse. O filho faz aquela pergunta para ele, né? Onde está o Cordeiro? Lembra que João no Novo Testamento respondeu, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amado e querido irmão, Davi teve uma história diferente de Saul, não por não errar, mas por permanecer invocando o Deus verdadeiro e não se deixando seduzir plenamente por falsos deuses. Duas histórias completamente diferentes. E duas histórias que terminam de forma diferente. Como é que é o final da história de Saul? Olhe comigo para o capítulo 31, verso 4. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Sabe que fala é essa? Fala de quem continua a pensar nos outros. Por que a gente pensa demais nos outros? Porque nós nos preocupamos demais com a gente. Vocês estão entendendo porque Jesus falou que a gente tem que morrer? Porque enquanto você está vivo, que você acredita em você, se encanta com você e confia em você, o seu compromisso é passar uma imagem para os outros. Você está entendendo? Está na hora de morrer. E ele diz isso. É a crença dominante do coração dele.
Verso 4, mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Esse é o final da vida de Saul. Ele esteve numa posição privilegiada. Cuidado, você que acha que a vida vai ganhar sentido quando você estiver em certos lugares. A geografia da tua história não muda quem você é. E às vezes você é colocado em lugares para evidenciar a sua natureza corrompida. E você vai sofrer não porque é um fracasso, mas porque é um sucesso. E o seu sucesso vai te oprimir mais do que talvez uma pessoa que mora numa comunidade carente, é pobre, desdentado, não tem plano de saúde, uma vida difícil. Mas essa pessoa, por saber quem Deus é, por incrível que pareça, tem mais qualidade do que um CEO da Apple. Meu amado e querido irmão, Saul tinha um profundo compromisso com ele. E assim é o final da vida de Saul. Assim é o final da vida de Saul. E de Davi? Davi não morre aqui. Davi não morre aqui. Nesse 1 Samuel, Deus não vai mostrar para nós o fim da história de Davi. Deus vai mostrar para nós o que ele pode fazer na vida de Davi. 2 histórias, 2 finais e um Deus. E eu queria apenas agora considerar com vocês 2 coisas sobre Deus que para mim são importantes e aparecem aqui. A primeira é: Deus não tem só filhos fáceis, Deus tem filhos difíceis, amém? Quem tem mais de um filho aqui? Nossa, esse aqui é tão bonzinho, o outro. Não, é bonzinho, mas é difícil. Né? Não é que o filho é ruim, não chama teu filho ruim, capetinha, nada disso não. Só fala isso, é filho difícil. Deus tem filhos difíceis? Jonas era um filho difícil de Deus, mal-humorado. Terminou o livro chateado, porque Deus tirou uma plantinha de cima da cabeça dele. E chateado porque Deus salvou os inimigos dele. Ele queria que Deus mandasse fogo, Deus mandou salvação. Tem gente que quer que Deus destrua Dilma, né? Eu quero que Dilma seja diaconisa de uma igreja. Amém? Amém? Eu sei que é difícil para vocês. Nós aqui teríamos dificuldade de receber o apóstolo Paulo como membro da igreja. Principalmente se a mãe de Estevão frequentasse essa igreja. Teria dificuldade de ver Paulo entrando aqui, ele pregando e a mãe de Estevão sentada ali. Seria muito difícil para a gente. É difícil. Reconheço que é difícil. O pastor contou uma história que, se eu não conhecesse ele, não acreditaria. Porque o pastor pode mentir também. Ele disse que foi pregar numa igreja fora do país, de brasileiros, e o pastor apontou um homem e falou: aquele homem ali é membro da igreja, e aquelas dali são as filhas dele. Esse homem abusava das filhas dele, quando elas eram crianças. Mas depois, aquela ali se converteu, e as outras também. E elas perdoaram o pai, evangelizaram o pai e o trouxeram para a igreja. E ele frequenta a igreja aqui. É um homem que tem muita dor no coração pelo que já fez. Tipo a dor que acompanhou John Milton, compositor de Amazing Grace, que fazia tráfico de escravos. E talvez essa canção que a gente canta tão alegre, ela só saiu porque tinha muita dor. E alguns chegam a dizer que a inspiração da melodia é por causa dos gemidos dos escravos que ele também ouvia
que ficou aquele som, né? Quer dizer que a maravilhosa graça é produto da desgraça humana. Ah, irmãos, às vezes a nossa dor, ela vai produzir alívio para os outros. A dor de José em ser vendido como escravo foi um instrumento de Deus para preservar a vida de quem o vendeu como escravo. Você tem noção disso? Os irmãos que o venderam tiveram a sua vida preservada por aquele que eles venderam. Isso lembra para você alguma história? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A alegria que eu tenho hoje é fruto da dor de Cristo no Calvário. Atrás de muita alegria nossa, tem muita dor. Atrás de lindas canções, talvez existam muitos compositores entristecidos no momento que compuseram. Meu Deus. Amado e querido irmão, ali está Davi. Fez algo que não deveria fazer, foi lutar no exército filisteu. Mas olhe comigo para o capítulo 29. Capítulo 29, a partir do verso de número 4. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele quem? Aques, e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi, de quem cantavam em suas danças? Irmãos, quem tirou Davi do campo de batalha foram os ímpios. Eles não aceitaram lutar ao lado de Davi. Deus agiu ali. Como assim, pastor? Deus agiu? Esdras, capítulo 1, verso 1, diz que Deus despertou o espírito de Ciro. Deus age no espírito até de incrédulos para agir. Até para nos ajudar. Quem emprestou as vasilhas para aquela mulher em 2 Reis, capítulo 4, quando Eliseu falou, pega as vasilhas com a vizinha. Quem emprestou as vasilhas? Muito provavelmente gente que não professava a fé daquela mulher. Apenas viu que a situação dela estava difícil, porque um credor esteve lá, querendo levar os 2 filhos escravos. Deus tocou no coração daqueles homens, sem eles saberem, e falar, não queremos lutar com Davi. Davi querendo, e Deus não, principalmente nessa batalha, que foi a batalha que Saul morreu. Deus não queria que Davi estivesse naquele momento. Deus age de forma soberana. Deus vai buscar pessoas em lugares inusitados. A maioria das pessoas não se salvam numa pregação e num culto como esse. A maioria das pessoas já chegam salvas aqui dentro. Acontece a salvação em cada lugar. Eu conversando um dia desse com uma mulher, estava aconselhando ela a estar afastada da igreja, já foi líder de uma igreja, se afastou, começou a beber, e começou a sair, caiu na gandaia com tudo, né? Aí um dia ela está lá de madrugada, no centro do Rio de Janeiro, tomando todas, chega uma pessoa, bêbada também, e ela tem ela estava meio alterada, mas diz ela que teve um discernimento. A outra pessoa se dirige a ela, como se fosse uma pessoa, naquele momento, tomada por um espírito demoníaco, e diz para ela que aqui não é seu lugar, sai daqui. Não era um demônio evangelista, não. Mas pastor, os demônios podem falar coisas certas? Fala, olha para o Novo Testamento, eles afirmaram algumas coisas sobre Cristo, chamando Cristo Filho de Deus, Santo, que está tudo correto. E eu quero dizer que os demônios, segundo Tiago,
eles creem e tremem. Tem demônio com mais reverência do que alguns aqui. Eles tremem, você nem mais treme, não esquenta a cabeça mais não. Demônio que treme. Meu amado e querido irmão, Davi não pôde lutar. Deus o tirou de um campo de batalha, sabe por quê? Aquele não era o seu campo de batalha. A vida do crente é uma batalha. Paulo termina a existência dele dizendo, combati o bom... Ah, meu irmão, você está achando que você se converte, você é alistado, querendo ou não. Não, não quero, está dentro. Preste atenção nisso, que isso é significativo para mim. Deus foi buscar Davi. Davi estava onde não deveria estar. Deus vai nos buscar. Eu gosto disso. Deus não me respeita. Eu conversando com um amigo, falei, Deus não me respeita. Ele falou, respeita? Falei, que respeita, rapaz? Deus faz o que quer, salva a gente. Atos capítulo 9, a estrada de Damasco, Deus respeitou Saulo. Deus chegou lá, oi, com licença, posso entrar? Oi, Saulo, Saulinho, podemos conversar, você gostaria? Tal. Que isso, Deus invade, vai sim. Jonas, não quero ir para Nínive, foi para lá. Deus falou, tadinho, ali crente que vai escapar. Uma tempestade, o barco balançando. Quem foi acordar? É engraçado, o barco está balançando, tudo Jonas dormindo. Está como num berço, embalado, o soninho dele direto. Quem foi acordar? Um incrédulo, capitão do navio, idólatra. Acorda ele e fala, rapaz, acorda aí. Um incrédulo acordando o crente. E olha o que ele mandou Jonas fazer. Orar. Esquisito o incrédulo mandando a gente orar. E mais estranho foi que falou assim, quem é você, de onde você vem? Obrigou Jonas a pregar uma mensagem pequenininha. Olha, eu sou israelita, creio no Deus, Criador dos céus, do mar, da terra. Ah, e aí depois daquele momento ele falou, olha gente, eu conheço ele, não tem jeito não, me joga no mar. Isso aqui não vai parar não. Ou seja, tem uma teologia, ele sabe quem é Deus. Olha gente, não adianta, vocês estão invocando aí, me joga. E aí ele é jogado. Quando ele cai na água, para. Interessante, né? Assim que a cruz é levantada, todos foram atraídos. E quem tem esse encontro com Cristo, experimenta a paz. Quando Jonas é ofertado, a tempestade para, a ira de Deus para. Cristo é o único capaz de aplacar a ira de Deus. E eu termino dizendo o seguinte, Davi precisava ir para casa. Porque o que tinha acontecido? Os amalequitas tinham invadido Ziglag, levado os filhos, as mulheres e os idosos. O que aconteceu depois que ele chegou lá? Ele foi atrás dos amalequitas. Se Deus age para te resgatar, Deus agora vai agir de forma providencial para te usar. Isso é fantástico, para te usar. Deus vai agir. Deus vai agir. Deus falou, vai. Davi perguntou, eu devo ir? Vai. Aí Davi foi. Deus não fala para onde nunca, já reparou? Desde Abraão, sai da tua terra, eu vou para uma terra que eu te mostrarei. Mas onde é que é? Não falo. Se eu falar, você não vai. Vou falar nada. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. À medida que eu ando, Deus vai me mostrando. Eu e minha mulher conversávamos um dia desse. Um dia desse foi hoje. Ela falou, tem coisa que a gente faz, se Deus tivesse mostrado, a gente não fazia não. Eu falei, mas ele não mostra. Vai. E aí a gente vai andando. Mas sabe por que a gente tem que ir? Até mesmo quem vai e depois volta. Tem isso também. Você vai e depois volta. Você não volta do mesmo jeito. O mar está tranquilo, tem um barco para você entrar. Você vai entrar. Aí você fala assim, vai ter tempestade? Não, mas está tranquilo. Vai ter tempestade? Entra no barco. Vamos para o outro lado. Você entra. A tempestade começa quando você está no meio do negócio. A tempestade começa. E você, meu Deus, que eu entrei nesse barco tal. E você olha Jesus dormindo. Meu Deus, ainda está dormindo. Que situação, desespero total. Uma pergunta a vocês. Sem aquela viagem, no final, existiria aquela pergunta? Sem a tempestade, não existiria essa pergunta. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem?
Aí, meu irmão, eu já fui no hospital, orei por pessoa mal e não foi curada. Mas eu não saí do mesmo jeito. Uma vez eu fui com um senhor orar por um homem, essa experiência nunca mais esqueci. Eu nunca tinha visto quase que um cadáver, um homem, para mim estava morto, um esqueleto. Fui orar por ele, eu e um senhor, falecido, presbítero Samuel, um homem simples. Aí eu fui orar, né? O pastor está ali, o pastor tem a oração mais poderosa, vocês mesmos acreditam nisso. Tanto que a gente fala, fulano ora por você, ele ora, depois ele te procura, pastor, dá para o senhor orar agora? Mas fulano não orou? Parece que eu tenho um esquema no céu, tem um atalho que eu conheço. Eu orei primeiro, né? Irmãos, a minha oração, sinceramente, estou falando de verdade aqui, eu falei assim, Senhor, abençoa a família. Eu já orei pela família enlutada, eu tive dificuldade de orar pelo senhor, mas aí o outro viu que a minha oração não foi correta, ele pegou. Senhor, Tu és um Deus de poder, o Senhor pode levantar, amém. Amém, incrédulo, irmãos, incrédulo. Aquele momento, eu estava tomado de uma tremenda incredulidade. A imagem não motivou a minha fé, porque eu esqueci que a fé trabalha no invisível. Se tem imagem, já não é mais fé. A fé trabalha na esperança, é a certeza das coisas que se esperam. Eu não estou vendo. Esse senhor orou com fé. Aí 2 meses depois, o velhinho estava na igreja dando testemunho. E eu lá, irmãos, estamos aqui muito alegre. Glória a Deus. Está vendo como é que Deus é poderoso? Tem que crer, você tem que crer. Vocês. Aí, Deus falou, vai. Davi foi. Como é que Davi localizou os amalequitas? No meio do caminho, tinha uma pessoa semi-morta. Ele é levantado, dão comida a ele, cuidam dele. Quando ele desperta, quem é você? Eu era escravo dos amalequitas, eles me jogaram aqui. Ah, dos amalequitas? Onde é que eles estão? Ah, se eu levar vocês lá, vocês não vão me matar não, né? Não, leva a gente lá. Era um egípcio, escravo dos amalequitas. Você tem ideia? Deus tem senso de humor, não tem? O povo de Israel foi escravizado pelos egípcios. Agora, um egípcio conduzindo o povo de Israel. Você tem ideia do que é isso? Deus é muito bom, não é? Jesus, quando foi perseguido, ficou escondido aonde? No Egito. Mostrando que Deus é o Deus da providência. O que não serviu ontem pode servir hoje. Deus é soberano. Até as pessoas mais destrambelhadas aqui dessa igreja, Deus está usando. Porque Ele precisa de um destrambelhado para usar em certos lugares. Quem é muito certinho não dá. Mas você tem que ser um destrambelhado? Não, não tem que ser. Não é projeto de vida ser uma pessoa louca. Mas que o louco tem seu lugar, tem. Ah, se tem. Porque esse mundo, ele é composto de certinhos e de malucos. Então, Deus precisa de certinhos e malucos. E Ele vai nos usar para a glória dEle. Aí, Deus da providência. Fiquem tranquilos, Deus vai agir. Deus vai mover. Coragem, caminha, vai. Não para não. Deus vai salvar a tua família, vai, você vai pregar. Mas pastor, esse meu filho, essa minha filha, continua a dar testemunho. Talvez você não veja. Se converta no dia do seu velório. Não vai ver, mas você vai ser lembrado. Eu conheci um homem, como ontem eu li em 2 Reis. A mulher procura Eliseu e fala, teu servo, meu marido, morreu, mas ele temia o Senhor. Olha a biografia do marido. De repente, até aquele dia, a mulher não era uma mulher ainda compromissada com Deus. Começou a ser, e talvez o marido, a única coisa que ele deixou foi dívida e um exemplo de temor. O que aconteceu? Teve uma tremenda experiência com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. 2 histórias, 2 fins, mas um único Deus. Feche seus olhos agora, depois da oração, o pastor vai conduzir a ceia do Senhor. Pai querido, aqui estamos nós, diante da Tua palavra. Só nos resta, ó Deus,
pedir perdão ao Senhor e pedir: Senhor, nos livre, ó Deus, de viver uma história contrária à tua história. Queremos buscar o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas e crer nesse Deus absurdamente envolvido com a nossa vida. Louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os presbíteros que estão presentes para ajudar na ministração da Santa Ceia.